A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados abriu um prazo para que a deputada federal licenciada Carla Zambelli se defenda do processo sobre a perda do mandato aberto contra ela. Esse prazo, gente, é de 5 sessões de votação na Câmara e começa a contar amanhã, que é terça-feira. A deputada está condenada a 10 anos de prisão por hackear o site do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli, que está foragida na Itália, tentou incluir informações falsas no sistema do CNJ. Uma dessas informações era um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, expedido por ele mesmo. Pois é, então deixa eu chamar aqui a nossa colega Lara Alves, direto de Brasília, que tem as atualizações dessa situação para a gente. Ô Lara, como é que funciona o processo na CCJ, hein? Boa noite. Ei, André, boa noite para você, também para a Síria, para a Larissa e todos que estão conosco. Pois é, você introduziu bem o assunto, lembrando que agora a defesa da deputada Carla Zambelli terá um prazo de 5 sessões da Comissão de Constituição e Justiça para apresentar a defesa e eventuais provas. A partir desse momento, quando essa defesa for apresentada à CCJ, o relator desse processo de cassação, que é o deputado Diego Andrade do Republicanos do Paraná, vai ter um prazo também de 5 sessões para apresentar um parecer, recomendando a cassação do mandato de Carla Zambelli ou a manutenção desse mandato. Lembrando que tudo isso está em curso em função dessa condenação que você citou do Supremo Tribunal Federal em relação à invasão promovida por Carla Zambelli e pelo hacker Walter Delgatti Neto nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Pois bem, a expectativa na Câmara dos Deputados é que esse processo todo corra na Comissão de Constituição e Justiça ainda neste primeiro semestre do ano, antes do recesso parlamentar. Importante dizer que a gente está numa semana um pouco mais esvaziada aqui em Brasília. A expectativa é que a gente tenha pouquíssimos parlamentares no Congresso Nacional nos próximos dias, em função das festividades do São João. Tradicionalmente, os parlamentares na Semana do São João não vêm a Brasília, permanecem em seus redutos eleitorais. É uma comemoração bastante importante, principalmente para os parlamentares que são eleitos por estados do Nordeste. Então, eles não vêm a Brasília, mas o prazo das sessões corre normalmente. Bom, depois que o relator apresenta na Comissão de Constituição e Justiça esse parecer recomendando a cassação ou a manutenção do mandato de Zambelli, a CCJ coloca esse documento para votação. Em seguida, o parecer ainda vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Importante dizer que ele ser pautado no plenário depende diretamente do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. E no plenário são necessários pelo menos 257 votos para determinar a cassação do mandato de Carla Zambelli. Um ponto que é importante a gente destacar é que o relator desse processo que foi escolhido na Comissão de Constituição e Justiça foi um relator indicado, um dos nomes ali aventados pela oposição na Câmara. Então é um nome ali que costuma votar mais com a direita, com a oposição, e a crença da oposição é que a escolha do Diego pode beneficiar sim Carla Zambelli na feitura desse parecer recomendando ou não a cassação. André. Agora sou eu que vou falar com você, Lara. Agora suponhamos que a Câmara então decida manter aí o mandato da Zambelli. O que pode acontecer, hein? Então, Síria, nesse primeiro momento, de fato, a Câmara pode decidir, tanto no plenário quanto na CCJ, pela manutenção do mandato de Carla Zambelli. Mas a manutenção desse mandato é incompatível com a ordem de prisão que vigora contra a deputada. Importante a gente dizer que depois que ela fugiu do país, tendo essa passagem pelos Estados Unidos e depois pela Itália, onde ela se encontra neste momento, o ministro relator do processo contra ela, Alexandre de Moraes, expediu uma ordem de prisão preventiva contra Zambelli. Bom, nesse momento, além de tudo, a gente tem também uma sentença contra ela. Ela foi condenada já em transitado e julgado, ou seja, não tem mais recursos a serem oferecidos, a 10 anos de prisão. Zambelli, neste momento, goza de 127 dias de licença que foram concedidos a ela pela Câmara dos Deputados. Mas quando acabar
e ela retornar ao Brasil ou for presa na Itália e também ser obrigada a retornar ao Brasil para cumprir a pena aqui no país, ela não vai conseguir frequentar as sessões. Então ela vai acabar, de certa forma, perdendo o mandato por ausência nas sessões do plenário da Câmara dos Deputados. Um exemplo muito parecido que tivemos recentemente foi o caso do Chiquinho Brazão. A diferença é que Chiquinho Brazão ainda é réu no processo em que ele é acusado dos homicídios do motorista Anderson e da vereadora Marielle Franco. Zambelli já foi condenada. E está prevista a cassação desse mandato pela condenação e também a perda dos direitos políticos. Então, na verdade, é tudo uma questão de tempo. Nesse momento, a oposição tenta ali ganhar um tempo, manter o mandato de Carla Zambelli, pelo menos enquanto vigorar a licença dela, mas, inevitavelmente, ela acaba, sim, perdendo esse mandato, porque a prisão é incompatível com o exercício das atividades parlamentares. Agora, Lara, como a gente disse aqui, né, alguns dias, algumas semanas atrás, a deputada Zambelli, licenciada, ela tem sido uma das pessoas que praticamente foi abandonada pela turma com quem ela conviveu durante tanto tempo ali. O pessoal acabou esquecendo um pouco dela, melhor ficar afastado, porque ela acabou se envolvendo em encrenca, com arma na mão na rua, ameaçando o jornalista, depois tentando fazer essa maluquice que foi invadir o site, colocar o Alexandre de Moraes pedindo a prisão dele mesmo, enfim, né? Cada um com a sua sentença. Agora, a oposição está se mobilizando de alguma forma para defender? Como é que estão essas conversas nos bastidores aí de Brasília? Olha, André, não dá para dizer que é uma articulação intensa, como foi no caso do deputado delegado Ramagem. Vocês vão se lembrar, ele é réu no inquérito do golpe que corre no Supremo Tribunal Federal e foi discutido o processo, a sustação da ação penal dele na Câmara dos Deputados. Houve ali um envolvimento muito grande dos parlamentares de oposição para garantir a sustação dessa ação penal que corre contra ele no STF. Apesar deles não terem conseguido efetivamente todas as medidas que pretendiam, foram de fato em parte atendidos, existiu uma movimentação muito grande de proteção ao Ramagem, inclusive com uma articulação direta do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com os líderes ali que representam a bancada do partido na Câmara dos Deputados, principalmente o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, quanto também o vice-presidente da Câmara, que é o Altineu Cortes, que no ano passado era líder do PL. Com a Zambelli não é bem assim, mas existe um entendimento do partido de que eles não podem abandonar totalmente a Zambelli, até porque ela é, de fato, um quadro ainda muito importante para o PL. E ela faz muito sentido nessa narrativa de que os parlamentares da direita estão sendo perseguidos. Então essa é uma avaliação de que ela é uma figura importante, principalmente nesse momento. Então eles não a abandonaram. Existe sim uma movimentação, claro que não tão intensa quanto aconteceu, por exemplo, com o Ramagem, como eu citei, mas eles, por exemplo, foram atrás do presidente Hugo Mota, tentaram fazer algumas movimentações, inclusive, inicialmente, a mesa diretora da Câmara dos Deputados determinaria a perda do mandato automática ali de Carla Zambelli, mas a oposição pressionou, discutiu isso numa reunião do Colégio de Líderes e conseguiu levar esse processo para a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, para tentar adiar, ganhar um pouco mais de tempo. Lara, você falou ali que eles foram atrás, né, do presidente Hugo Mota. E aí, o que a gente sabe sobre ele? Ele já se manifestou sobre o assunto? Síria, o Hugo Mota tem um perfil muito discreto em relação a essas polêmicas em geral, mas ele se manifestou sim nos bastidores com alguns parlamentares. Inclusive, essa sinalização de Hugo Mota de transferir a responsabilidade da cassação ou da manutenção do mandato de Carla Zambelli da mesa diretora, da qual ele faz parte, para a Comissão de Constituição e Justiça, foi uma forma de atender a esse apelo da oposição. É importante a gente lembrar que a oposição tem cada vez mais questionado algumas atuações de Hugo Mota, tem questionado se ele, de certa forma, não está beneficiando a base em alguns pontos. Por exemplo, a questão do PL da anistia, que ainda não avançou, a CPI do INSS, que não foi instalada na Câmara, né? Foi preciso instalar uma comissão mista no Congresso Nacional. Então, foi uma forma também de Hugo Mota atender a esse apelo da oposição sem prejudicar, de fato, o processo. No fim das contas, existe uma avaliação geral que a situação da Carla Zambelli já está posta. Todo mundo sabe o que vai acontecer, ela vai ter o mandato cassado, perde seus direitos políticos ali pelo período de 10 anos, que é o período da sentença do Supremo Tribunal Federal, mas ele atende a esse apelo sem se comprometer politicamente e também garantindo ali um alívio com a oposição, Síria.
Lara, e a gente está sempre falando da Zambelli, obviamente, nas últimas semanas, mas queria também que você trouxesse uma apuração que você está envolvida nela a respeito dos casos de grande repercussão, de outros casos de muita repercussão da Zambelli, né, seja em relação a outros colegas de Câmara dos Deputados, enfim, em relação ao Congresso Nacional. Se você pudesse citar aí para a gente 2 casos assim, de grande repercussão, só para a gente também ter um contexto, né, dessa trajetória política da Zambelli. Então, Larissa, existe um ponto muito importante nisso, que é a forma como Zambelli se torna uma figura política conhecida. Ela nasce ali na esteira do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, como uma ativista de direita e uma ativista antipetista. Então ela veio ao Congresso Nacional diversas vezes naqueles anos, antes mesmo de se tornar parlamentar, fez uma defesa muito apaixonada da Operação Lava Jato, inclusive algumas pessoas vão se lembrar, o então juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi padrinho de casamento de Carla Zambelli, e ela esteve ali, ela estreitou as relações ali com esse núcleo que compôs a direita e que chegou ao Congresso Nacional em 2019, após as eleições de 2018. Então a gente fala de uma parlamentar que está em seu 2º mandato, inclusive na última eleição ela foi a 2ª deputada mais votada do estado de São Paulo, é uma puxadora de votos muito importante do PL em São Paulo e foi com esse perfil bastante combativo que ela cumpriu esses anos de atuação até agora, 7 anos em 2 mandatos na Câmara, sempre com bate-bocas, protagonizou discussões, acumulou vários processos, inclusive multas do Tribunal Superior Eleitoral, foi acusada de desinformação, foi multada por propagação de fake news e também protagonizou alguns rachas com parlamentares que eram seus aliados. Um dos mais importantes, algumas pessoas vão se lembrar, são as confusões entre ela e a então deputada, que agora não tem mais mandato, Joyce Hasselmann. As duas eram figuras muito importantes ali para a direita na Câmara dos Deputados, protagonizaram discussões, inclusive trocaram ofensas de baixo calão durante a CPMI das fake news. Também protagonizou discussões com o senador Omar Aziz durante a CPI da Covid. Então ela sempre esteve ali envolvida nessas brigas. 2 episódios que são recentes e que são muito importantes e que dão o tom dessa trajetória de Carla Zambelli ela foi uma personagem bastante citada na CPMI do 8 de janeiro, né, que investigou os atos do 8 de janeiro aqui em Brasília, principalmente pela relação dela com o hacker Walter Delgatti Neto, que esteve envolvido nesse processo e foi o cúmplice dela, segundo avaliou o Supremo Tribunal Federal, na invasão dos sistemas do CNJ. Agora, outro episódio emblemático foi aquele ocorrido na véspera da eleição de 2022, quando ela perseguiu um homem, um então apoiador do candidato Lula, no bairro Jardins, em São Paulo, um bairro de classe média alta, e ela persegue esse homem com uma arma em punho e chega a efetuar disparos. Ela, inclusive, é ré por esse processo no Supremo Tribunal Federal também, que já formou maioria para condená-la. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem Zambelli sempre teve uma relação muito próxima, chegou a dizer publicamente que acredita sim que esse episódio de Zambelli na véspera da eleição atrapalhou e afetou diretamente, contribuiu para a derrota dele para o presidente Lula.